graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. O título dessa série de mensagens que nós vamos começar no dia de hoje se chama Pega Leve, a bênção dos 10 mandamentos. E hoje nós queremos conversar sobre limites fazem muito bem. Falar em limites na nossa sociedade é um negócio meio fora de moda, porque nós estamos sempre tentando superar os limites. Corredores tentam superar os seus próprios limites físicos. Empresas tentam superar as suas metas. Meta é um limite. Empresas tentam fazer com que os funcionários possam ter cada vez mais melhor performance. Limites parecem que existem para ser quebrados em nossa sociedade. E quando a gente fala em obedecer mandamentos nos dias de hoje, isso soa um tanto quanto antiquado, um tanto quanto ultrapassado. Afinal, quem ainda precisa de limites? Cada um é juiz de sua própria existência, de sua própria caminhada, cada um é juiz dos seus próprios pensamentos, cada um faz o que quer. E aí falar de limites é um negócio que soa até um tanto quanto ruim, não muito adequado. Só que quando a gente conversa com professores que estão ali no dia a dia, na sala de aula, invariavelmente, eles dizem assim: nossos alunos foram criados sem limites. Talvez no passado a gente foi criado com limites demais. Hoje parece que esculhambou para o outro lado, sem limites. E no meio de tudo isso, a gente precisa se perguntar: limites ainda são necessários? Limites, eles são bons em que medida? Limites, para quê? Quando a gente olha ao longo da história da humanidade, a gente percebe que sempre o ser humano precisou se guiar por algo. Sempre o ser humano precisou de balizas. Sempre o ser humano precisou de pontos de apoio para dizer: até aqui dá para ir. Melhor não ultrapassar. Achei surpreendente que agora dá para fazer carteira de motorista sem prova de baliza. Deus o livre, o que vai dar de para-choque amassado, isso vai ser feio de ver. Porque a baliza é um limite. Eu só posso dar a ré até ali. E aí eu preciso ajeitar aquele carro, ele tem que caber naquela vaga. É um limite. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente percebe e descobre que os limites sempre foram bênção. Os limites que Deus colocou para o povo de Israel sempre foram limites de vida. E eu quero convidar vocês a nós olharmos nesse culto e nos próximos cultos para os mandamentos não como algo que é um estraga-prazer, mas pelo contrário, algo que quer dar prazer para a nossa vida. Por quê? Porque quando um limite é ultrapassado, o que vem não é prazer, é desgosto. Se alguém se aproxima muito de uma área que está isolada porque ali tem um precipício, e essa pessoa avança, a adrenalina de chegar na beira do penhasco pode dar lugar ao desespero de alguém que se machucou e mutilou gravemente por conta de uma queda. Eu quero que nós olhemos para os mandamentos não como um limite que nos cerceia a liberdade e o prazer, mas pelo contrário, um limite que coloca para nós uma baliza de vida. Se passar, pode ser perigoso. É nesse olhar que eu convido vocês, amados irmãos e irmãs, a nós olharmos para os mandamentos do Senhor.
Nessa manhã a gente quer dar uma olhada nos 3 primeiros mandamentos, mas numa perspectiva diferente. Os 3 primeiros mandamentos, para quem lembra ainda do ensino confirmatório, quais são? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além ou diante de mim. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar ou abusar do seu santo nome em vão. Terceiro, santificarás o dia do descanso. Talvez alguns mais atentos vão dizer, pastor, mas lá no Êxodo, o 2º mandamento é outro. O 2º mandamento lá no Êxodo fala de não fazer imagens de escultura. Nós já vamos entrar nesse assunto. Mas eu quero, nessa manhã, pegar esses 3 mandamentos, que são mandamentos que falam sobre Deus, e sobre o que Deus deseja para nós, e tirar disso para nós uma lição bem importante. Por isso, vem comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3. Quem trouxe a sua Bíblia, quem quiser ligar a sua Bíblia aí no seu smartphone, fica à vontade. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3. Diz assim: Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Quem está falando aqui? Moisés. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra de Deuteronômio que quer nos conduzir nesta manhã, nesta conversa sobre os mandamentos. Que o Teu Espírito Santo fale a nós, que Teu Espírito Santo nos ensine, que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, no meditar e no aprender da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, os limites definem a duração da caminhada. Os limites definem a duração do destino. Os limites definem se a viagem vai ter um final feliz. É isso o resumo desse texto. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, recomendou Moisés, vocês terão vida longa, vocês terão uma vida abundante, vocês serão felizes. Essa é a mensagem que a gente precisa tomar como a mensagem fundamental quando o assunto é mandamentos do Senhor. Quando o assunto é obedecer a palavra do Senhor. É uma caminhada longa com um final feliz. E é por isso que Deus coloca as balizas para a nossa vida, para a vida do seu povo. Deus não é um estraga-prazeres. Pelo contrário, Ele sabe que na constância, na obediência e no observar limites, a gente encontra prazer de longa duração. E a gente vai ver isso na prática, quando a gente começar, a partir do domingo que vem, a ver os mandamentos que são bem práticos. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e por aí vai. Deus deseja que a nossa caminhada seja uma caminhada longa e de final feliz. E aqui nós lemos nesse texto que a Bíblia nos fala da importância do amar a Deus obedecendo a Deus. Primeiro, a gente precisa se perguntar
Quem é Deus? A gente só pode amar alguma coisa que a gente conhece, não é verdade? A gente ama o cônjuge porque a gente conhece o cônjuge, com suas qualidades e com seus defeitos. A gente ama o filho da gente porque ele nasceu da gente ou ele veio para o coração da gente, mas a gente conhece a criança com seus defeitos, com suas qualidades. A gente só consegue amar um time de futebol porque a gente sabe que ele ganha de vez em quando. Não sempre, de vez em quando. Tipo o Grêmio essa semana, que foi um milagre. Olha, eu fiquei impressionado com o resultado. Comecei a assistir o jogo, estava perdendo feio, tomando um vareio, e eu disse, vou dormir, vou fazer qualquer outra coisa. Depois liguei a TV de novo, estava ganhando, mas o que é isso? Virou o jogo, coisa boa. A gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente sabe o que é. A gente só ama aquilo que a gente consegue nomear. E quando a gente fala em amar a Deus, a gente precisa se perguntar, de que Deus a gente está falando? Porque nos dias de hoje, muitos são os deuses que a gente tem por aí. Muitos são os deuses. E eu lembro da explicação do Martim Lutero no Catecismo Menor, que muitos ainda lembram, né? Catecismo Menor, que tiveram que decorar alguns aí. Amar a Deus significa ter algo em quem o coração confia inteiramente. Amar a Deus é confiar. Um Deus é tudo aquilo em quem eu confio. E aí, aí são muitas as coisas que podem roubar o nosso coração. No que o nosso coração confia? Não, pode vir a velhice agora que eu estou tranquilo, tenho vários aluguéis, tenho dinheiro guardado, tenho saúde, está tudo bem. Isso pode se transformar num Deus. Um Deus também pode ser a estética. Eu preciso ser bonito de qualquer jeito. E tem gente fazendo cada coisa em nome da beleza, que de fato eu fico pensando se aquilo é ainda algum procedimento de estética. Porque vira quase uma deformação. Em nome da eterna juventude. Um outro Deus dos nossos dias são, os pets. Aí vai ter gente se coçando agora no banco. Mas tem muita gente idolatrando cachorro e gato. Isso não significa que nós não devemos cuidar deles. Isso não significa que jovens podem fazer o que fizeram com orelha, lá em Floripa. Isso não significa que a gente vai maltratar os animais, vai deixar os bichinhos jogados, sem cuidado. Agora, quando um caso ganha tanta repercussão como o orelha, tem algum problema na sociedade. Sabe por quê? Porque no mesmo dia em que o orelha foi brutalmente morto, uma menina no Rio de Janeiro foi sequestrada por uma facção rival. E ela passou de sábado de tarde para domingo de meio-dia nas mãos de 7 monstros que abusaram, machucaram, violentaram ela. E isso não ganha repercussão nacional como o orelha ganha. Tem algum problema na nossa sociedade. Não quer dizer que o cachorro seja algo para se tratar com leviandade, não é isso, mas tem um problema. O mercado pet gira milhões de reais por ano. Tá tudo bem. Compra uma ração boa para o bichinho, dá banho nele, faz o que tem que fazer. Mas cuida para ele não virar um ídolo. Vamos para a praia? Não dá. Só se o dog puder ir junto. Ok, se dá para levar junto, beleza, mas não vai deixar de viver por causa de bicho. Tu está me entendendo? Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é espinhoso, eu sei que mexe assim com muita gente que está se torcendo agora, mas, gente, cuidado, animais podem virar deuses. Assim como a estética, a busca pela eterna juventude pode se tornar um deus.
Um outro Deus dos nossos dias é o consumo. A gente consome o planeta algumas vezes ao longo do ano. A gente gasta energia demais. 6% da população do planeta consome 30% da energia que o mundo tem disponível. Falo aqui dos Estados Unidos. Isso é um padrão de vida absolutamente insustentável. O ter, comprar. Um outro Deus dos nossos dias é a tecnologia, alta conexão. Tem gente que chega num lugar, a primeira coisa que está procurando é o Wi-Fi. Eu entendo que conexão é uma necessidade nos dias de hoje, mas desconectar é uma dádiva. Desconectar é sentir a vida numa outra perspectiva. Porque facilmente a tecnologia pode se tornar um Deus. E é incrível, quanto mais jovem a geração, mais busca por essa tecnologia. Ô pai, tu sabia que o iPhone 17 isso? O iPhone 17 aquilo? Mas de onde é que tu tem essas informações, rapaz? Olha, eu tenho um Galaxy A13. Está funcionando ainda. A hora que der problema, ele vai ser trocado por um outro Samsung. Porque eu não tenho dinheiro para gastar no iPhone. Se for para gastar dinheiro no iPhone, eu vou na caixa pagar uma parte da minha casa, que está lá pendurada ainda. Porque é uma questão de prioridade. E porque eu sei que isso aqui não é um Deus. Eu sei que é um instrumento de trabalho, que infelizmente eu preciso usar demais. E tudo isso, esses deuses dos nossos dias, eu citei aqui só alguns exemplos. Eu citei aqui a estética, citei aqui os pets, eu citei aqui o consumo, eu citei aqui a tecnologia. Tudo isso tem gerado, sabe o quê? Um aumento assustador de solidão, vazio, falta de sentido, fundo de poço, abuso, drogas e por aí vai. Queridos, quando a gente coloca o Deus errado no centro da vida, a gente se torna preso a esse Deus. E aí vem o nosso Deus e diz assim: se amar a mim, então vocês vão viver vida plena. Vocês vão viver com dignidade. E é interessante perceber que esse texto de Deuteronômio, ele nos aponta justamente para isso, para um Deus que quer nos dar dignidade. E quando ele pede para ser o nosso único Deus, ele está pedindo entrega. Ele está pedindo entrega de verdade, por inteiro. Não só meia entrega. Entrega total. Deus sempre vai ser desejado e Deus sempre vai desejar ser adorado. E quando eu falo em Deus, eu estou falando do Deus Criador, Todo-Poderoso, aquele Pai de Jesus Cristo que se revelou na Sagrada Escritura. E por isso ele pede exclusividade. Por isso ele pede que nós vivamos completamente entregues a Ele. E a vivência completa significa entregar o coração. Lembrando que quando a Bíblia fala em coração, está falando do centro da vida. Está falando não do cérebro, mas está falando do centro da vida, da existência. Porque até então as pessoas achavam que o que mantinha a vida era o coração batendo. E a gente sabe que o coração só bate porque o cérebro funciona. E a coisa toda funciona de maneira cíclica e concatenada. Mas quando fala em entregar o coração, está falando justamente de entregar o centro. De entregar o centro. E entregar o centro da vida significa entregar quem eu sou aos cuidados do Senhor. E quando eu entrego a minha vida a alguém,
o segundo mandamento vai se tornar verdade para mim. Porque o segundo mandamento, segundo o Êxodo, diz: não abusarás do nome do Senhor teu Deus, nem farás para ti nenhuma imagem de escultura. Engraçado que Lutero, na explicação, no Catecismo Menor, ele deixou essa parte das imagens fora. E isso é um fenômeno bem interessante. Nós, muitas vezes, como luteranos, nós temos alguns conflitos com outras denominações cristãs mais recentes, que dizem assim: como é que eu fui na igreja X e tem lá um Cristo pendurado na cruz? Meu Cristo não está morto na cruz, meu Cristo está vivo. Lutero, ele disse assim: mais importante é o coração e não aquilo que os olhos enxergam. Como assim? Gente, abrindo um parênteses histórico agora. Quando Martim Lutero começou o movimento da Reforma, ele estava lidando com uma Europa em que 97% da população era analfabeta. Imagina 97% da população analfabeta. Um analfabeto, ele infelizmente se torna refém de quem sabe. Não é verdade? Minha oma era analfabeta, mas contava dinheiro e fazia conta que, olha, nunca vi coisa igual. Tá faltando 12 centavos aqui. Sabia direitinho. Lutero disse: nós precisamos ensinar esse povo a ler e escrever, mas nós precisamos ensiná-los através de imagens, através do efeito visual. E por isso nós, luteranos, entendemos que as imagens, elas não são para ser adoradas, elas são para nos servir de exemplo. Quando, por exemplo, tu fores fazer uma viagem para a Europa e tu entrares numa igreja luterana, especialmente as igrejas luteranas do sul da Alemanha, Baviera, Baden-Württemberg, tu vai te assustar, tu vai dizer assim: isso aqui não é uma igreja luterana, porque ela é cheia de imagens. E teve um movimento também no tempo da Reforma que tentou quebrar tudo, limpar as igrejas. E Lutero disse: para com isso. Porque quando eu olho para a imagem de Paulo, é só uma representação, eu sei que é uma representação, ninguém viu Paulo, ninguém lembra como Paulo parecia. A gente vê um Paulo esculpido numa pedra branca. Paulo nunca foi branco, Paulo provavelmente era moreno para negro. Aquela imagem quer me lembrar de alguém que amou a Jesus e que foi as últimas consequências por amor a Jesus. Sabe, nós temos um cuidado em lidar com essas imagens, com a arte sacra. E eu acho que a gente perde muito quando a gente simplesmente elimina tudo. Às vezes eu falo em tom meio provocativo, tem igrejas nossas que se tirar o altar transformam em qualquer outra coisa. Supermercado, escola, salão, porque nós perdemos a beleza. Só que tem um perigo nisso também. Quando a gente tem uma igreja muito adornada, facilmente a gente é levado a acreditar que eu posso ir lá e fazer uma oração para aquela imagem. A Bíblia nos proíbe isso. Existe uma diferença entre veneração e adoração. Quando eu adoro, eu estou entregando o meu coração e a minha confiança. Veneração tem a ver com admirar o exemplo. Tem pessoas que eu venero. Ai, pastor, isso sou adoração. Não, tem pessoas que eu venero. Pelo amor que tem por Jesus. Uma dessas pessoas eu conheci quando eu estava em intercâmbio na Alemanha. Um homem chamado Werner Braun, brasileiro de Curitiba, pastor de uma igreja de brasileiros em Munique. Cara extraordinário. Eu aprendi a amar Jesus como poucos, com poucos, como eu aprendi a amar com Ele. Um amor que transbordava. Uma pessoa que te abraçava e tu te sentia abraçado pelo próprio Cristo. Um exemplo para mim. Então, os 3 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou
Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não abusarás do nome do Senhor teu Deus, porque aí que está o problema. Pessoas estão abusando do nome de Deus quando elas começam a fazer comércio em nome de Deus. Quando pessoas se deixam enganar por alguns que são vendedores de mão cheia, venha para a sessão tal e compre água que veio do Jordão. Venha e faça isso, a corrente dos milagres, a corrente dos 40 dias de libertação e não sei por aí vai. Gente, cuidado com isso, por quê? Porque isso é abusar de Deus. Quando tu, juro por Deus que foi assim, cuidado. Se Deus resolver mandar um raiozinho lá de cima, pum, é bem possível que ele te atinja. Abusar do nome de Deus é brincar com o mais sagrado que há, que é o nome do nosso Deus. Abusar do nome de Deus é quando comunidades esquecem da missão de Deus e colocam missões humanas acima da missão de Deus. Abusar de Deus é quando a gente esquece do próprio Deus. E interessante perceber que Deus deseja de nós entrega, que Deus deseja de nós um coração que confia, e Deus deseja de nós descanso. E com isso nós chegamos ao final dessa nossa primeira fala. Os 3 primeiros mandamentos falam de Deus com o ser humano. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, não abusarás do nome do Senhor teu Deus e santificarás o dia do descanso. Descanso. Nós estamos hoje no dia 8 de fevereiro e tem gente com a sensação de já estar em dezembro, de tão cansado que está. Não é verdade? O que está acontecendo? Por que a gente não dorme mais direito? Por que a gente não descansa? Por que sem remédio a gente não está mais conseguindo descansar? O que está acontecendo que a gente se sente tão cansado? Ah, pastor, mas com esse calorão qualquer um cansa. Concordo. Para mim já deu de verão. Para mim já podia começar assim aquele ventinho gelado, início da noite, para eu poder tomar meu chimarrão sem suar. Para mim já podia vir aquele edredomzinho assim me cobrindo, aquela sopa com miúdo de galinha, pé de galinha, moelinha. Aquela sopa com pão, para mim já deu de verão, já deu. Mas, queridos, vem verão, vem inverno, vem janeiro, vem julho, vem dezembro, e a humanidade parece que está no 15% da bateria. Por quê? Porque eu acho que nós não aprendemos a descansar. E nós não aprendemos a descansar mais, porque o problema é com a alma e com o nosso Deus. O problema é com a nossa alma e com o nosso Deus. Porque quando a gente não confia num Deus que cuida de nós, a gente acha que tudo depende da gente, e isso gera um cansaço absurdo. Quando a gente não consegue mais confiar de que amanhã Deus vai cuidar dos meus problemas e da minha vida, eu acordo cansado. A gente vive num excesso de ansiedade. Como vai ser? Como vai ser? Como será? E queridos, Deus nos convida nessa manhã a confiar nele, a entregar a nossa vida, o rumo da nossa existência ao Senhor, e com isso experimentar descanso. Descanso. A bênção de não fazer nada. Ah, pastor, faz tempo que eu não sei o que é isso. Por que será que a gente não consegue mais desfrutar da bênção de não fazer nada? Porque sempre tem uma louça na pia, porque sempre tem roupa para dobrar, porque sempre tem uma grama para cortar, porque sempre tem um sítio para cuidar, porque sempre tem e sempre terá. Certa vez eu fui na casa de um senhor, e quando eu cheguei na casa dele, assim, um gramado bonito, coisa mais linda. Aí de um lado a grama estava assim, 25 centímetros, e do outro lado ela estava 5 centímetros.
Eu olhei assim e disse, o que aconteceu aqui? Aí ele primeiro deu uma risada e disse, pastor, eu não aguento mais cortar grama. Tá, e o que o senhor fez então? Eu dei uma paralisada nela. Eu disse, como que o senhor fez isso? É que eu fiz uma dose mínima de Roundup, mas assim, uma mixariazinha, só para sujar a água mesmo. E eu passei nessa parte aqui para ver se esse dá certo. Eu não matei minha grama. Ela paralisou de crescer. Agora eu estou esperando para cortar o outro lado, deixar ela crescer um pouco e paralisar ela também. Porque ninguém merece, né? Cortar grama dessa fazenda aqui. Eu pensei que pena que isso foi feito com veneno, né? Mas é alguém que tipo, chega, essa grama que fique aí. A gente precisa aprender a descansar, gente. Ou não há cardiologista que resolva a nossa situação. A gente precisa aprender a descansar. Ou não há psicólogo que vai dar jeito na nossa situação. A gente precisa aprender a confiar no cuidado amoroso e gracioso de Deus. Ou nós vamos enlouquecer. E quando o Senhor diz, desfrutem da vida longa, obedecendo aos meus mandamentos, Ele está dizendo isso para nós, que Ele quer ser o nosso Deus, que Ele quer cuidar de nós, que Ele quer nos dar descanso, que Ele quer nos ensinar a viver. E é interessante perceber que esses 3 primeiros mandamentos, eles falam de Deus com o ser humano. E a partir do 4º, o assunto muda. E aí é da relação ser humano com ser humano. E por isso eu te convido para na semana que vem, nós olharmos para o 4º mandamento, de maneira bem prática. E o 4º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Talvez é um dos assuntos mais espinhosos que tem. Porque quando o assunto é pai e mãe, existe uma história. E existem dores e pecados não confessados. Mas existe um Deus que quer nos ajudar a honrar pai e mãe. Por isso, queridos, que nós levemos para casa o seguinte: desses 3 primeiros mandamentos, o Senhor deseja a entrega do teu coração a Ele, não a outros deuses, porque outros deuses vão nos deixar na mão. A estética uma hora vai dar errado, uma hora vão ver que tu tem mais idade do que tu aparenta ter, não adianta. E não acharam um método ainda para revitalizar a mão, né? Vocês já perceberam isso, né? Tu olha no rosto lisinho, esticado, puxado, costurado, que é uma beleza, tudo para cima bonitinho. Mas quando tu olha em cima da mão, acabou-se. A idade está aí, evidente. Deuses nos deixam na mão. Dinheiro nos deixa na mão. Sensação falsa de bem-estar, uma hora pode não ter mais. Mas nosso Deus verdadeiro não. E quando esse Deus verdadeiro tem o nosso coração de maneira íntegra e completa, Ele vai nos ensinar a viver. E uma das coisas que Deus quer nos dar é descanso. Na certeza de que eu posso dormir e amanhã eu vou acordar. E esse mesmo Deus que esteve comigo hoje estará comigo amanhã, depois de amanhã, 2026 todinho, 27, 28 e até o fim dos nossos dias. Que Deus nos ajude e que nós possamos olhar para os mandamentos de Deus, não como algo ruim e pesado, mas como bênção para a nossa vida, porque é isso que eles são. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude na nossa caminhada, hoje e sempre. Amém.